Bom, pessoal, obrigado. Primeiro de tudo, quero agradecer aqui o convite. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu acho sensacional essa iniciativa aqui de termos a São Paulo Tech Week, um evento assim, dessa magnitude, voltado para o negócio de tecnologia. Eu acho que essa aqui é a aptidão da cidade de São Paulo, é o que a gente precisa, né? E todo investimento ele traz retorno muito rapidamente. Bom, antes de mais nada, eu quero me apresentar um pouco. Meu nome é Leandro Vilain. Eu trabalho no setor bancário já há 30 anos. Passei por alguns bancos e tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas, em diversas áreas. E atualmente, há 8 anos, eu hoje já estou trabalhando na FEBRABAN, na Federação Brasileira de Bancos, que representa o setor bancário em várias iniciativas e vários projetos. A gente vai ver isso aqui ao longo da minha apresentação. E entre essas iniciativas, entre esses projetos que eu trabalho, todos eles voltados para as áreas de predominantemente as áreas de produtos, as áreas de serviços bancários e a parte de inovação e tecnologia. Então vai ser um prazer bater um papo aqui com vocês, hoje e dizer um pouquinho como é que o setor bancário está trabalhando. Eu não preparei nenhuma apresentação, eu prefiro muito mais um bate-papo. Acho que é uma história que a gente vai contar aqui e vai ter o prazer de compartilhar com vocês que estão nos assistindo, para poder ter um pouco de visão do que está acontecendo no Brasil e principalmente também no mundo, né? Então, eu vou falar um pouquinho, eu vou falar em 3 grandes blocos aqui na minha apresentação, e eu vou falar um pouquinho do passado, né, no passado do setor bancário no Brasil, que aconteceu nos últimos 20 anos, um pouquinho do presente, do que está acontecendo agora, e eu vou me arriscar a falar um pouquinho do futuro. Talvez essa seja a parte mais arriscada da minha apresentação, porque falar de futuro nem sempre é tão simples, né? Pois bem, isso colocado, eu vou começar a falar um pouquinho do setor bancário no passado, né? Vamos voltar lá na década de 80. Né? Década de 80, a internet chegando no Brasil, o setor bancário bastante pulverizado, bastante fragmentado, com vários bancos atuando no Brasil. E a gente se perguntava, e eu me lembro ali na década de 80, década de 90, não sou tão velho assim, mas eu imaginava, a gente se perguntava, para que serve a internet? Né? Ninguém sabia direito para que servia aquele negócio. Começaram as primeiras páginas onde você entrava para fazer algumas consultas de informação. Então, você queria saber de uma empresa ou queria saber de alguma coisa, você entrava numa página lá e fazia algumas pesquisas. E, pouco a pouco, a internet foi entrando na vida das pessoas. Começamos a fazer as primeiras transações, começamos a fazer os primeiros negócios, e o setor bancário já começou a surfar nessa onda de internet e na onda da inovação. E eu acho engraçado, porque no Brasil a gente sempre fala, não, o setor bancário é obsoleto, aqueles velhos lá, né, falando dinossauros, né, do setor bancário, do setor financeiro. Mas é importante a gente lembrar, eu acho graça quando eu vejo esses comentários, porque eu acho sensacional quando a gente para pensar em 3 minutos, analisando o que aconteceu ao longo desses 20 anos. Né? E o principal, o setor bancário, eu desafio aqui qualquer audiência aqui inteira para dizer, olha, o setor bancário no Brasil é um dos mais modernos do mundo. Aliás, é um dos setores mais modernos no Brasil. Né? O setor bancário gasta por ano, a gente investe por ano, todos os anos, alguma coisa em torno de 20 a 25 bilhões de reais por ano em investimento em tecnologia, incluindo aí segurança da informação, incluindo novas funcionalidades, incluindo novos produtos para o cliente. Não é à toa que a internet no Brasil, o setor bancário possui um internet banking. Todo mundo aqui, eu acredito que toda a audiência aqui utiliza internet banking, utiliza mobile, celular, né, faz transação, compra, vende, transaciona, paga a conta e recebe, e faz várias movimentações usando o seu celular. Só para dar um número, no ano passado, 2020, nós tivemos alguma coisa em torno de 103 bilhões de transações. Eu vou repetir o número, 103 bilhões de transações no Brasil.
desses 103 bilhões, 67% ou foi feito no celular ou foi feito na internet. Então, isso demonstra que o setor bancário está muito à frente do seu tempo aqui no Brasil. Tá certo? Se a gente comparar a internet banking dos bancos aqui no Brasil com qualquer outro lugar do mundo, qualquer outro país do mundo, a tecnologia, a quantidade de produtos que você tem ali no internet banking é muito superior. Hoje você tem dezenas de transações que você pode fazer no teu internet banking, você pode transacionar, você pode comprar crédito de celular, você pode fazer transferência, pagar conta, ver saldo, você tem uma infinidade de transações que você pode fazer no teu internet. Você pode fechar câmbio, você pode comprar produto, você pode tomar crédito, você pode contratar produto, contratar serviço, cancelar serviços. Você tem um monte de atividades ali. Então, e isso aconteceu a partir da chegada da internet lá no final dos anos 90. O que aconteceu de lá para cá? Bom, além da internet, obviamente, estou falando aqui de internet banking, do teu computador, das transações que você pode fazer no teu computador, as transações que você pode fazer no seu celular. Vamos falar de ATM, né? Os nossos ATMs, aquele que você põe lá o teu cartãozinho e saca dinheiro, são 170 mil ATMs hoje espalhados pelo Brasil, todos à disposição dos clientes, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Todos esses ATMs, você pode pagar conta, você pode contratar crédito celular, você pode fazer uma infinidade de transações, você pode trocar a tua senha, você pode habilitar o teu chip, você pode desbloquear cartão. Quanta coisa que você pode fazer lá nos ATMs. Né? Então, vamos falar um pouquinho mais. Então, vamos falar de segurança. Né? O que aconteceu na área de segurança nos últimos 20 anos? O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a colocar chip nos cartões de crédito. Né? Nos Estados Unidos, a implementação de chip aconteceu, sei lá, 1 ou 2 anos atrás. No Brasil, a gente tem chip desde 2010. Não é novidade. Nós estamos falando de biometria. Né? Biometria, 70 milhões de pessoas, 70 milhões de clientes hoje têm dados biométricos, até um pouquinho mais. Mas se vamos falar que em 70 milhões de clientes a gente tem dados biométricos, ou digital, ou palma da mão, ou facial. De alguma forma, ele utiliza a biometria para a utilização dos serviços bancários. Né? Tokenização, um efeito que começou a falar outro dia, começamos a falar aqui de tokenização, talvez há 2 anos atrás. Tokenização já é uma realidade. Hoje, 100% das transações bancárias feitas no celular já utilizam token. O cliente nem percebe, já tem um processo de tokenização que roda por trás da plataforma e isso aí dá uma alavancagem. Né? Então, vamos falar de produtos. Que tal falarmos de produtos um pouquinho? Nossa, produtos, você contrata hoje produtos até de crédito imobiliário, se você quiser, você contrata no teu celular, você contrata crédito pessoal. A utilização e a oferta de crédito cresceu significativamente durante a pandemia. Isso foi graças à capacidade do sistema bancário em poder analisar crédito, analisar riscos, analisar situações em que possam ter feito, possa necessitar de crédito, né, com uma precisão absoluta. Passamos pelas crises de 2008, depois, posteriormente, veio a crise 2015. Ano passado, com o problema da pandemia, o setor bancário passou completamente são e salvo, né, numa estabilidade, e mais do que estabilidade, oferecendo crédito às pessoas que precisavam no momento difícil da pandemia. Então, o setor bancário, sob o ponto de vista de tecnologia, nós estamos sempre muito na vanguarda, muito na frente, nos últimos 20 anos, e eu tenho absoluta tranquilidade de compartilhar um pouco essa experiência com vocês. De uma forma geral, então, a gente vem muito colocando essa questão dos investimentos que foram feitos. É óbvio que esse resultado, todos esses números que eu falei para vocês, que eu falei há pouco para vocês, são números na verdade, isso é o resultado de um investimento consistente ao longo de 20 anos, né, de investimento em tecnologia, colocar ali 20 bilhões de reais todos os anos de forma consistente, né, não esmorecer na com mudança de estratégia, quer dizer, oferecer para o cliente as comodidades, as facilidades das transações digitais e de toda a inteligência que tem por trás. Obviamente, que eu estou falando aqui de alguma coisa que é perceptível pelo cliente, né? Quer dizer, é a utilização de celular, utilização de internet, mas por trás desse mecanismo existe aqui uma complexidade de redes, de sistemas. Então, quando você está fazendo uma transação, por exemplo, você está mandando
vamos falar aqui de um Pix, por exemplo, para ser bastante simplista, né? Na hora que você está mandando um Pix para outra pessoa, imediatamente, naquele momento, naquelas frações de segundo, o setor bancário possui tecnologia suficiente para analisar se aquela transação está dentro do seu comportamento habitual, se aquela transação ela não está fora do teu comportamento, indicando que poderia ser uma fraude. Ele avalia se o destinatário dos recursos já está envolvido em algum outro tipo de fraude, já está envolvido em alguma questão envolvendo a lavagem de dinheiro. Temos todos os programas de proteção ao consumidor, de conheça seu cliente, de proteção às pessoas vulneráveis, a clientes vulneráveis, pessoas de mais idade. Então, tem um mecanismo que funciona. Em cada transação que você faz, existe um mecanismo absolutamente complexo para analisar aquela transação, desde um empréstimo pessoal até uma transação de cartão de crédito, até uma transferência simples num Pix que você faça no seu dia a dia. Obviamente, isso não quer dizer que a gente não tenha oportunidades de melhora. Oportunidades de melhoras acontecem todos os dias e o sistema continua investindo dinheiro, continuaremos investindo, continuaremos ávidos a oferecer o melhor do serviço bancário para os clientes. Eu acho que isso dá um panorama geral da nossa perspectiva de que o setor bancário ele é absolutamente atuante, investidor de tecnologia e traz resultados significativos para os clientes e para a sociedade em geral, né? Pois bem, isso colocado pano de fundo, eu falei um pouquinho de passado, né, e das dezenas de coisas que nós fizemos. Eu acho que também é desnecessário dizer também que, com isso, o setor bancário, mesmo comparando com outros países, se você pegar o setor bancário no Brasil, é muito mais avançado em termos de tecnologia, muito mais avançado que os Estados Unidos, muito mais avançado que a Europa e até muito mais avançado que a Ásia, né? Eu acho até que a gente, em algumas situações, aliás, algumas situações não, com frequência, outros países nos procuram aqui, muitas vezes, para entender um pouco o que a gente está fazendo e, muitas vezes, copiar alguns modelos que o Brasil passa. Nesse sentido, eu acho que o Banco Central tem apoiado o setor bancário significativamente, com todas essas questões relacionadas à inovação, e isso tem rendido frutos. É uma tendência que nós temos que permanecer seguindo. Pois bem, eu falei de passado ficou para trás, passado ninguém muda mais. Vamos falar um pouquinho de presente, né? O que está acontecendo agora? Bom, o que está acontecendo, basicamente, é que a tecnologia, cada vez mais, e vocês conhecem melhor do que eu, a tecnologia vem avançando, vem ficando cada vez mais barata, as pessoas vêm tendo cada vez mais acesso à tecnologia, desde a capacidade de comprar um celular, um smartphone, até você ter uma banda larga, um Wi-Fi, alguma coisa nesse sentido, e também a capacidade das pessoas de lidar com a tecnologia, que esse é um fator importante, são pessoas, né, com clientes na ponta, né? Então, esses clientes, muitas vezes, o que no passado era uma realidade de você ter pessoas de mais idade que tinham dificuldade de lidar com a tecnologia, isso vem mudando a cada dia e vem mudando muito rápido, né? Então, hoje, você já tem produtos que são contratados tipicamente por pessoas de mais idade, como, por exemplo, aposentados, empréstimo consignado, por exemplo, que é um produto voltado especificamente para os aposentados. E cada vez mais a gente observa a penetração das transações digitais nesse público. Então, isso é uma outra mudança comportamental que está vindo muito rápido. E ele acelerou mais ainda com a pandemia no ano passado, né? Então, esse é o primeiro fator. Acho que houve, sim, uma mudança comportamental por parte dos clientes em função da pandemia. Só para vocês terem uma ideia, no auge da crise, quando começou a pandemia no ano passado, nós tivemos uma atuação muito forte de elaboração de produtos e uma estratégia de distribuição que a gente chamou aqui de programas emergenciais. Era um dinheiro
que vinha do Tesouro Nacional, que vinha do governo, de certa forma, e a partir daí a gente fez os programas para dar suporte. O risco do crédito ficava com as instituições financeiras, parte do risco, outra parte do risco ficava com o governo, ficava com o Tesouro, mas a gente fez um programa emergencial muito rápido aqui, para ajudar as empresas, principalmente bares, restaurantes, as empresas mais afetadas durante a pandemia. Pois bem, esse programa, a gente num prazo aqui de 60 dias, nós colocamos, esse programa foi completamente digital, 100% digital, nenhuma empresa precisou ir para a agência bancária, contratou tudo no celular e nós conseguimos dar escoar 130 bilhões de reais para ajudar justamente essa população. Outro exemplo grande foi o exemplo do auxílio emergencial, que o governo também estabeleceu, através da Caixa Econômica. Foram 60 milhões de pessoas atendidas com contas digitais. Então, mostrando toda a fortaleza, mostrando toda a robustez do sistema bancário e a rápida reação que a gente teve naquele momento da pandemia. Nesse evento lá da Caixa, foram 60 milhões de pessoas atendidas, quase 200 bilhões de reais em auxílio social para as pessoas que mais precisavam. Isso tudo graças ao setor bancário, né? Então, isso é importante também destacar, são números que a gente às vezes não fala, porque eles faz tão parte do nosso cotidiano que a gente não fala, mas sempre tem oportunidade, sempre que é possível, é importante compartilhar com vocês esses números. Pois bem, falamos do passado, mais uma vez, vamos falar do presente, né? O que está acontecendo? Bom, falei um pouquinho da mudança comportamental. Obviamente, tecnologia é uma peça importante nesse processo, barateamento da tecnologia, acesso das pessoas a redes Wi-Fi, a telefones inteligentes, a telefones digitais, e isso está proporcionando também outra mudança de comportamento das pessoas. E o brasileiro, eu acho que o brasileiro o Brasil é um país sensacional nesse aspecto, né? Obviamente, apesar de a gente ter algumas dificuldades de renda, as pessoas nem sempre têm renda para pagar uma rede Wi-Fi, etc., etc., mas o brasileiro é um total entusiasta com a tecnologia. Quando você põe a tecnologia na mão dele, ele usa, né? Hoje não existe, aliás, eu não conheço nenhum brasileiro hoje que não tenha, por exemplo, uma conta de mensagem instantânea. Eu não conheço, né, nenhum brasileiro que não use, nenhum motorista que não use aqueles aplicativos lá de trânsito. Então, tudo que você coloca tem uma absorção imediata, é como jogar água na areia, ele te absorve imediatamente e propaga aquilo ali numa velocidade impressionante. Então, esses efeitos estão atuando a favor da sociedade, a favor do brasileiro, né? Começamos o processo já em 2018, e tinha uma questão que incomodava muito, alguns de vocês ainda vão lembrar, tinha uma questão que incomodava muito ao sistema bancário, que era aquela questão do boleto, né? Todo mundo recebia o boleto de pagamento em casa, que é um negócio sensacional no Brasil, isso não tem lá fora. A gente recebia o boleto, e quando o boleto vencia, você tinha que ir num banco, pegava dinheiro, sacava dinheiro, e aquele boleto vencido, você tinha que ir lá no outro banco para pagar. Aquilo ali era um processo que foi criado lá nos anos 2000, era um processo que já precisava de uma atualização. Pois bem, em 2018, investimos 800 milhões de reais no desenvolvimento de uma nova plataforma, e o boleto está aí hoje ainda, é um mecanismo sensacional, e melhoramos esse processo, o cliente não precisa mais sacar dinheiro de um banco, levar no outro, ir numa agência, a gente entendia que aquilo ali era uma coisa ruim para o cliente, era uma coisa que não precisava uma atualização. Fizemos a atualização, então esse processo começou em 2018, e hoje só o boleto bancário responde por alguma coisa em torno de 4 bilhões de pagamentos por ano. Só para dar um número, um número bastante robusto, né? São 4 bilhões de pagamentos. Tem dia do mês que chega a bater até 8 mil pagamentos por segundo. Então, toda a infraestrutura, nós criamos uma infraestrutura extremamente robusta que absorve e consegue processar esses pagamentos online em tempo real. Então, fizemos já o primeiro investimento, acho que foi o primeiro grande passo aqui, já em 2018. Posteriormente, já em 2019, 2020, começamos a falar do PIX, pagamentos instantâneos. Naquela época não sabíamos que o nome ia chamar PIX. Começamos a conversar com o Banco Central sobre pagamentos instantâneos. Pagamentos instantâneos tinham vários modelos que poderiam ser feitos. O Banco Central optou por um caminho mais centralizado, mas eu acho que foi eficiente, né?
E o resultado disso, pessoal, mês passado, nós atingimos, em um único mês, 1 bilhão de pagamentos, 1 bilhão e 100 milhões de pagamentos por Pix. Esse número é fantástico. Não existe nenhum outro país do mundo. Nós temos acompanhado diversos países do mundo, diversas geografias que tenham implementado pagamento instantâneo. Não teve nenhum outro país do mundo que tenha uma velocidade de adoção do Pix como aconteceu aqui no Brasil. 1 bilhão e 100 milhões de transações em um único mês, 12 meses depois do lançamento. Apenas um ano depois do lançamento. É um número absolutamente espetacular. E o mais espetacular, que eu achei assim sensacional, desse 1 bilhão e 100 milhões de pagamentos, a gente calcula, a gente estima que mais ou menos 900 milhões de transações teriam sido feitas em dinheiro se não fosse o Pix. Então, eu estou falando aqui de um vendedor ambulante, eu estou falando de um autônomo, eu estou falando de um motorista de táxi, eu estou falando de um feirante na rua. 900 milhões de transações deixaram de ser feitas em dinheiro, em espécie. Isso traz mais conveniência para as pessoas, para os clientes, para a sociedade, traz mais segurança. E eu acho, e eu costumo dizer, falei isso já para o pessoal do Banco Central, eu costumo dizer que esse pode ter sido o maior programa de inclusão financeira que já em qualquer país que a gente possa ter acompanhado. De novo, 900 milhões de transações deixaram, em um único mês, deixaram de ser feitas com dinheiro em espécie. Isso é um salto transformacional na sociedade, que a gente só vai conseguir se dar conta, talvez, daqui a um ano. O Banco Central até já soltou, na semana passada, uma estimativa. Eles acreditam, obviamente que são números do Banco Central, mas eles acreditam que 40 bilhões de reais deixaram de... 40 bilhões de reais em espécie deixaram de circular na sociedade por conta do Pix. Isso é brutal. Você melhora a arrecadação, você melhora a inclusão financeira, você melhora a segurança das pessoas, você melhora a rastreabilidade do dinheiro, você melhora todos os aspectos relacionados a essas pessoas. Então, eu acho sensacional, fica aqui. E eu acho que ainda tem muito para acontecer. Pix, o lançamento do Pix aconteceu no dia 16 de novembro do ano passado, temos aqui um ano, um pouco mais de um ano, né? E ainda vem muita coisa, ainda estamos bolando muitas funcionalidades. Vai vir aí o Pix agendado, vai vir o Pix com a origem do QR Code no pagador, vai vir, estamos estudando colocação do Pix por aproximação no celular das pessoas, então ainda vem muita novidade. E sem contar que o comércio também ainda tem que se preparar, o comércio está adotando isso aos poucos, isso não acontece da noite para o dia, esse é um processo que vai acontecendo, porque o comércio, na hora que ele aceita um pagamento do Pix, em geral, ele tem que estar integrado com a contabilidade, com o financeiro, com a área de estoques, então ele tem toda uma integração que ele precisa fazer dentro de casa, mas na medida que ele vai adotando, esse é um processo que vai caminhando e ele não volta mais. Então, aqui fica o nosso reconhecimento que o Pix contribuiu significativamente para a adoção da tecnologia. E por um acaso, e não por um acaso, que com a pandemia as pessoas passaram a utilizar mais. Claro, né, você estava evitando naquele momento ali no auge da pandemia, ali em julho, agosto do ano passado, nós estávamos, muitas cidades estavam com problemas de lockdown, de fechamento, de decretação de feriados, as pessoas precisavam pagar suas contas, precisavam transitar dinheiro, mas não queriam uma agência bancária, não queriam ir até um ATM para fazer essa disponibilidade de dinheiro e passaram a utilizar Pix. Quem passou a utilizar Pix não deixou de utilizá-lo depois, né? Ficou incorporado aí no dia a dia. Então, ainda tem muita oportunidade. Eu acho que aqui os números só vão crescer daqui para frente e é um crescimento bastante consistente e ao longo do tempo. Pois bem, falamos isso em 2019, lançamos no final do ano passado, o Pix está no ar, tem outras funcionalidades que estão saindo, estamos ajustando alguns processos, ainda tem muita melhora, tem muita oportunidade, o produto ainda está muito novo. Pois bem, em paralelo, começamos a falar do Open Banking. Open Banking foi um processo que começou na Europa, ali por volta de 2015. O Reino Unido, a Inglaterra, acabou adotando o Open Banking de uma maneira até um pouco mais
até um pouco mais protagonista, né, até um pouco mais à frente do seu tempo, e hoje já é uma realidade no Reino Unido, em Londres. O Brasil, aqui, novamente, o setor bancário, Febraban, junto com outros atores, junto com o Banco Central, nós estamos trabalhando nisso desde 2018, 2019, começamos a fazer as primeiras reuniões e tivemos a oportunidade de avaliar quais eram os melhores modelos. O Open Banking hoje já é uma realidade em vários países do mundo, estamos falando aqui de Reino Unido, estamos falando de Ásia, estamos falando de Austrália, estamos falando de Singapura e até nos Estados Unidos também é um modelo um pouquinho diferente, mas de certa forma está por lá. Então o Open Banking já é uma realidade. Lançamos o Open Banking em janeiro desse ano, foi a primeira fase. O Open Banking no Brasil está separado em 4 fases. Tá? A primeira delas foi em janeiro desse ano, de 2021, em que haveria o compartilhamento de dados dos produtos disponibilizados pelos bancos, né? Então, desde endereço, coisas simples, como endereço de agência bancária, que é uma coisa muito simples, até rentabilidade de produtos, custo de tarifas, taxas praticadas, e etc., 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 que eu acho que isso aqui ainda vai ser outro salto transformacional, e a Febraban vê isso de uma forma muito positiva, você poder dar transparência a esses segmentos. Acho que é um salto grande aqui para frente, né? Então, o Open Banking começou em janeiro. Agora, em agosto, nós entramos no que a gente chama aqui de fase 2, na segunda fase, que aí nós já estamos falando a partir de agosto, desde agosto, já é possível fazer o compartilhamento de dados do cliente. E aí nós estamos falando aqui dados cadastrais. Banco, o número do celular, o endereço de e-mail, o nome do cliente, número de CPF, nome do pai, nome da mãe, aqueles dados de cadastro propriamente dito. São informações muito simples, começou também em agosto, ainda não está aberto para todo o público em geral, porque ainda estamos executando melhorias, e isso vai acontecendo ao longo do tempo, já tem pequenos públicos, isso está liberado para pequenos grupos de clientes, mas não de uma maneira ainda aberta, mas isso vai acontecer nas próximas semanas, os testes estão indo bem, o produto está indo bem, e a tendência é que se utilize isso mais para frente. E fase 3 começou agora no dia 29 de outubro, também, onde você vai poder fazer uma transação sem entrar no aplicativo do seu banco, né? Então, vamos imaginar, exemplo típico, né? Vamos imaginar que você queira fazer, você está fazendo uma compra no comércio eletrônico, num site, num aplicativo qualquer, e você quer fechar a tua compra. Em vez de ir lá ter que digitar banco, agência, conta, etc., número do cartão ou outras informações, você simplesmente vai dizer, olha, quero pagar, né, com a minha conta no banco XYZ. Nesse momento, ele emula a tela do banco XYZ, você se autentica, autoriza o pagamento e o dinheiro sai da sua conta, vai para a conta daquele comércio, operação liquidada, produto liberado, em frações de segundo. Tá? Então, esse vai ser um salto também, um meio de pagamento, uma forma de pagamento, vai ser muito relevante para comércio eletrônico, para alguns setores especificamente, mas é uma facilidade, é uma jornada do cliente, ele não precisa mais ficar migrando de aplicativo em aplicativo, de um lado para o outro, nós vamos fazer tudo de forma integrada, né? Hoje, não por acaso, hoje pela manhã, a minha filha mora fora, trabalha numa empresa em Londres, e ela já morou nos Estados Unidos, ela tinha uma conta nos Estados Unidos, e ela utilizou o Open Banking, ela estava me dizendo, olha, eu utilizei o Open Banking aqui para fazer uma transferência da conta dela de Miami para a conta dos Estados Unidos. A transação não durou mais do que 30 segundos. Em 30 segundos, o dinheiro estava na conta dela em Londres, feita a transferência. Então, são facilidades que vão começar a acontecer, né, com o compartilhamento de dados e execução de transações, que isso vai facilitar. Muita gente vai ver a implicação disso daqui a pouquinho. Tá? E em dezembro entra a última fase do Open Banking, apesar de que é a fase 4, mas eu acredito que terão outras pela frente, mas é a última fase do que a gente tem programado, que é a fase 4, em que a gente vai começar a compartilhar também dados de investimento, seguros, câmbio e previdência.
Tá? Então, a partir de dezembro, você vai poder autorizar o teu banco ou a sua seguradora, né, de que você quer que você vai estar fazendo uma cotação de seguro, por exemplo, você vai poder autorizar que a sua seguradora compartilhe aqueles dados do teu carro, da tua casa, ou do seguro, com outras seguradoras para que você possa receber a melhor cotação possível para aquele seguro que você está executando. Então, são fases muito complexas, tá? E só para você ter uma ideia, no Reino Unido, para chegar até esse ponto, até chegar à fase 3, foram 5 anos de trabalho. No Brasil, nós começamos as primeiras reuniões em 2018, mas efetivamente começamos a trabalhar há 18 meses atrás. Nós estamos fazendo, no Brasil, o setor bancário está implementando o Open Banking em 18 meses, quando no Reino Unido demorou-se 5 anos. Então, para você ter uma ideia do tamanho do trabalho e da energia que nós estamos colocando, das pessoas, das equipes técnicas. Eu tenho hoje trabalhando na estrutura de Open Banking, obviamente que não é a estrutura da Febraban, são a estrutura dos bancos, mas a gente tem mais ou menos umas 250 pessoas trabalhando em diversos grupos de trabalho, desde técnicos escrevendo programação, escrevendo especificação de sistema, até o pessoal do jurídico lá trabalhando em contratos e contratação, etc., e a parte legal, LGPD e tudo isso. Então, esse é um avanço significativo aqui no Open Banking no Brasil. O que mais que fizemos? Bom, o que está acontecendo agora, né? Não poderia deixar de falar, tudo isso, muito bacana, muito bonito, mas eu não posso deixar de falar de segurança. Né? E segurança é um fator fundamental, está no DNA dos bancos, está no DNA do setor bancário. O setor bancário só funciona se tiver credibilidade, tiver segurança por parte dos seus consumidores, por parte dos seus clientes. Né? E segurança, por falar em segurança, todo mundo tem visto, os ataques cibernéticos têm aumentado no mundo inteiro. Né? Eles aumentaram ataques cibernéticos, estamos falando aqui de ataques cibernéticos, né, que são os ataques massivos contra instituições, não só instituições financeiras, mas, por exemplo, quando você tem um ataque, né, de um ataque cibernético e um vazamento de um banco de dados de alguns clientes a partir de uma empresa não financeira, vamos imaginar aqui uma empresa qualquer, né, que tenha as suas informações pessoais. Essas informações, quando vazam para a Deep Web e ela começa a ser comercializada, afetam muito o sistema bancário, porque, em geral, esses fraudadores utilizam a sua informação para abrir conta, para tentar se fazer passar por você, ou de alguma maneira, na medida em que ele tem a sua informação, ele tenta te enganar. Né? Ele liga para você, ele diz os seus dados, ele diz que é do banco que está ligando, ele repete as suas informações e você acredita, porque ele tem as informações verdadeiras. Né? Então, mesmo quando acontece um vazamento, portanto, o setor bancário tem investido muito também nesses algoritmos e na proteção cibernética. Ataques cibernéticos estão acontecendo em maior volume no mundo inteiro, não é uma característica do Brasil, a gente tem observado isso. A Febraban, em 2020, no ano passado, no meio da pandemia, nós tomamos a decisão de criarmos um ambiente separado de proteção cibernética para o sistema financeiro. Obviamente que cada banco tem as suas estruturas de proteção cibernética, mas nós fizemos lá um laboratório, fizemos lá um ambiente separado, um escritório separado, com toda a proteção, justamente para fazer. O que esse laboratório faz? O que esse ambiente faz? O que esse escritório de cyber faz? Ele, primeiro, a gente treina as pessoas. Então, hoje, os funcionários, os próprios funcionários dos bancos, vão até esse escritório. A gente tem, praticamente todas as semanas, a gente tem um treinamento intensivo aqui, o que eu chamo aqui de treinamento na selva, que é um treinamento duro, difícil, né, para que ele possa estar preparado contra esses ataques. A gente está preparando essas pessoas para que eles voltem, ele passa lá uma semana conosco, depois volta para os seus bancos, lá para as estruturas de monitoramento,
não é certo? E ele sabe ali, ele está um pouco mais treinado, mais ambientado e com acesso a uma biblioteca de dados sobre ataques que aconteceram no mundo inteiro. A gente tem uma empresa de consultoria, contratamos uma empresa de consultoria que nos fornece informações, então tem lá um ataque e imediatamente online a equipe técnica tem acesso a um banco de dados dizendo, olha, esse ataque, esse tipo de vírus já aconteceu na Rússia no ano passado, a origem é tal, essas aqui são as contramedidas. Então, a primeira coisa aqui é treinamento da equipe é fundamental. Segundo passo que a gente fez nesse laboratório foi fazer simulações, né? Então, cada vez mais a gente está intensificando as simulações de ataque. Houve um ataque, o que a gente faz? Né? Houve ataque na sua instituição por esse tipo aqui de procedimento. O que eu tenho que fazer? Quais são as primeiras medidas? Qual é o ambiente que eu tenho que desligar? O que eu tenho que fazer de contramedida, etc, etc, etc. E estamos, finalmente, também melhorando muito o processo de avaliação de fornecedores, porque, obviamente, o ambiente dos bancos é totalmente protegido, mas a gente também não pode descuidar dos fornecedores. Estamos falando de todo tipo de fornecedor. Estamos falando desde o fornecedor de tecnologia até o fornecimento, por exemplo, de telecomunicações. Então, estamos avaliando esses fornecedores e ajudando esses fornecedores a melhorar os seus sistemas de proteção. Então, falamos um pouquinho aqui de PIX, falamos de Open Banking, falamos de ambiente cibernético, né? E já começamos, né, mais um passo também adiante, já para o ano que vem, começamos já também a falar, que está aí nos jornais e todo mundo tem falado bastante, já estamos com uma equipe técnica também já trabalhando sobre isso, sobre o real digital, né, que possivelmente vai começar a nascer aqui a possibilidade, que é conhecido, mundialmente é conhecido como CBDC, Central Bank Digital Currency, né? E as possibilidades que uma moeda digital, eu não estou falando aqui de criptomoeda, eu não estou falando de stablecoin, eu não estou falando disso, eu estou falando aqui de termos uma moeda real emitida, a moeda ainda é uma moeda soberana, chamada real, emitida pelo Banco Central, mas ela, ao invés de ter um formato em papel ou ter um formato na sua conta corrente, ela passaria a ter um formato digital. E para que serve essa moeda, né? Para que eu vou fazer com isso? Inúmeras aplicabilidades poderiam ser feitas. Poderíamos imaginar de uma moeda, você usar o smart contract para poder liberação, por exemplo, no mercado de importador e exportador. Você poderia imaginar o smart contract para fazer operações de crédito com garantias reais. Você poderia usar a tokenização para poder indexar aquele dinheiro a um determinado ativo financeiro. Então, tem diversas aplicações aqui que você poderia fazer. Não sabemos ainda, nesse momento, a gente ainda não sabe exatamente qual o melhor caso de uso que a gente deveríamos investir tempo e esforço para poder atuar, mas aparece aqui algumas oportunidades de utilizar o real digital para resolver alguns problemas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Liberação de carga portuária, por exemplo, operações de compra e venda de mercadorias em grande escala para grandes fornecedores, grandes compradores, minério, petróleo, né, soja, agrobusiness. Você poderia fazer, por exemplo, uma tokenização de um ativo, de uma safra que ainda vai ser plantada, ainda será colhida, aquilo ali está indexado. Então, tem milhões de aplicações, aplicabilidade. Estamos justamente agora tentando ver quais são as aplicabilidades para melhorar a vida do cidadão, e isso ainda vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas está programado, está no nosso programa aqui, na nossa agenda para 2022. E acreditamos que isso aqui vai trazer também enormes benefícios, vai ser outro salto transformacional para o setor bancário, para a sociedade em geral. Bom, falei um pouquinho do passado, falei um pouquinho do presente, e agora eu vou me arriscar um pouco aqui, falando um pouquinho do futuro, né, do que vai acontecer daqui para frente, o que a gente espera. Em geral, eu evito fazer grandes projeções para o futuro, porque, em geral, eu erro. Então, eu vou pedir desculpa aqui para a audiência. Dessa vez, eu vou me arriscar um pouquinho mais e eu vou tentar fazer aqui algumas projeções de futuro. Eu acho essa história engraçada, porque, às vezes, eu vejo
eu vejo algumas pessoas falando assim, não, o que vai acontecer com o setor financeiro daqui a 30 anos? Né? Eu não quero saber o que vai acontecer daqui a 30 anos, porque daqui a 30 anos eu não sei nem se... Né? Eu estou preocupado com o que eu vou fazer agora, segunda-feira. O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso começar agora para poder aproveitar a melhor tecnologia de uma forma muito pragmática, de uma forma muito, né, muito voltada para resultado. Né? E eu acho que algumas coisas começam a acontecer e que eu acho que deveríamos investir mais de tempo. Não só o setor bancário que está fazendo o seu papel, falei de um monte de iniciativa, falei de um monte de coisa que nós estamos fazendo do lado de cá, mas eu acho que tem oportunidades aqui, para o varejo, para o varejo em geral, para as pessoas físicas, para o atacado, para as academias, né, para as universidades, etc, etc, etc. Bom, primeiro de tudo, na minha visão, quando você fala, por exemplo, o que vai mais rápido para a minha cabeça é dados, são dados. Né? Então, quando eu estou falando de Open Banking, eu estou falando de um compartilhamento de dados de uma forma brutal. Né? E eu vou dar um número. No Reino Unido, Inglaterra, que está há 5 anos nesse processo, eu acho que até demorou muito, mas está há 5 anos nesse processo, o Open Banking tem aproximadamente 3 milhões de clientes, que não é muito. 3 milhões de clientes, no Brasil, a gente vai bater esse número, se bobear, no primeiro mês. Nós vamos muito, muito além disso. Mas vamos falar de 3 milhões de clientes. 3 milhões de clientes, no Reino Unido, estão gerando, por mês, 900 milhões de chamadas de API. Para quem conhece já um pouquinho, está mais familiarizado com o Open Banking, a API é quando você tem a conexão bilateral entre 2 participantes do Open Banking. Então, o que eu estou dizendo é como se fosse, mal comparando, é como se fosse uma chamada telefônica. Né? Você está ligando. Então, 3 milhões de clientes estão gerando 900 milhões de chamadas por mês no Reino Unido. No Brasil, esse número vai bater 5 bilhões. Eu seria capaz de apostar, com algum risco, de que vamos chegar a 5 bilhões de chamadas por mês ainda no primeiro ano. Cada chamada pode ter milhões de informações dentro. Estou falando aqui de uma chamada, por exemplo, eu transferir todos os dados do meu extrato bancário, dos últimos 12 meses, de uma única chamada. Estou falando de bilhões de informações. Então, quando eu olho para o futuro do sistema bancário, o futuro da tecnologia bancária no Brasil, eu seria capaz de dizer que nós estamos falando aqui de trilhões de informações que serão transitadas todos os meses. Trilhões de informações que serão transitadas todos os meses. Portanto, o que acontece a partir daí? O que eu faço? Legal, muito bacana a gente transitar um monte de informação de um lado para o outro, eu poder compartilhar o meu extrato do banco A para o banco B, ou de um participante A para um participante B, muito legal. Mas para que serve isso? Quem recebe a informação terá que tratar esta informação. Então, pessoal, o que eu acho aqui, a minha opinião, é que muito rapidamente a gente vai ver algumas áreas dentro do sistema bancário, e isso vale para você que está nos ouvindo, para as fintechs, vai ter muita, mas muita demanda para áreas do tipo inteligência artificial. Estamos falando aqui de inteligência artificial para poder fazer algoritmos preditivos com base nessas informações. Então, eu compartilho o meu extrato com alguém. O que esse alguém vai fazer com essa informação? Qual o valor que ele vai extrair dessa informação? Ter só o extrato, do meu extrato bancário, por ter, não tem nenhum valor. Eu tenho que extrair valor daquilo ali. Eu tenho que saber que, com base naquelas informações, né, que eu estou recebendo do meu cliente, eu estou vendo o extrato bancário, estou vendo a movimentação financeira dele, eu tenho que saber que produto que eu vou vender para ele. Como que eu vou dar crédito para esse cliente? Né? Como que eu faço a melhor forma de dar crédito? Esse cliente é melhor ele pagar em 6 meses ou é melhor ele me repagar em 2 anos? Qual é a capacidade de repagamento? Quanto que ele ganha? O que ele faz com esse dinheiro? Esse cliente viaja muito para o exterior ou não? Ele tem filhos ou não? Qual o nível de gasto? Ele gasta mais do que a média de clientes com o mesmo perfil financeiro que ele? Então, essas são respostas que a área vai vir muita demanda da área de inteligência artificial, machine learning,
Quer dizer, aprender com a própria geração de dados. Eu recebi aquela massa de informações dos meus clientes, eu dei crédito. Uma parte daqueles clientes pagaram os créditos em dia, tiveram uma boa performance, outra pagou, não conseguiu pagar, ele não teve capacidade de pagamento. Onde eu errei? Né? Porque o banco deu crédito para uma parte daqueles clientes que não conseguiu repagar, provavelmente eu errei no algoritmo de crédito. Não, o algoritmo de crédito precisa estar ajustado. Então, a parte de analytics, chama de analytics, e correlação entre renda, né, quantidade de dependentes, renda, idade, local de moradia, como cruzar todas essas informações. Então, dados serão absolutamente demandantes, o setor bancário ele vai demandar muito desse tipo de profissional. Você que está nos escutando, então, fintechs que estão aqui investindo na área de tratamento de dados, de correlação, de, enfim, armazenamento de dados e tudo que é relacionado a dados terá muita demanda, não tenho dúvida nenhuma. Bom, se eu estou falando de dados, eu não posso deixar de falar de segurança. Então, segurança, outra área, né, terá enorme demanda. Então, acabei de falar há pouco aqui dos investimentos que nós fizemos em segurança cibernética. Tem ainda muito espaço. Né? Você que está de novo, você que está nos escutando, a área de segurança cibernética, como é que eu consigo oferecer para os bancos têm um enorme apetite aqui por soluções cada vez mais inteligentes aqui, de monitoramento, prevenção de dados, algoritmos de ataques cibernéticos, né, de biometria. Como é que eu consigo ficar cada vez mais assertivo na biometria? Eu poder ler um documento e cruzar aquele documento com uma face, né, de uma maneira mais assertiva. Né? E como é que eu consigo pesquisar essas informações? Tratamento de dados brutos. Né? Eu tenho um documento, eu tenho a face, mas ainda não tenho segurança de que aquele documento não está fraudado. Como é que eu consigo cruzar essas informações com dados brutos da internet, dados públicos, de maneira que eu possa trazer mais segurança naquele momento ali da abertura da conta corrente, na abertura de uma conta ou na contratação de um empréstimo, né? Algoritmos de georreferenciamento. Então, tem um mundo de oportunidades aqui que a gente começa a observar. Isso já começa a acontecer agora, no ano de 2021, e 2022 vai ser uma absoluta realidade. Então, acho que aqui, falando um pouquinho de futuro, isso vale para a academia, né? Vou dar outro exemplo. Falamos agora há pouco aqui do Laboratório de Segurança Cibernética, né, que a Febraban teve que fazer. Qual foi a primeira coisa que eu falei? Treinamento. Né? Segurança cibernética, hoje a gente tem o setor bancário, aliás, não é só o setor bancário, eu tenho vários amigos, né, que trabalham na área de tecnologia, e tem uma absoluta, infelizmente, o Brasil passa por uma absoluta carência de profissionais na área de segurança cibernética e na área de tecnologia. Conseguir profissionais hoje capacitados em segurança cibernética é uma dificuldade. Não são muitos. O ambiente tecnológico ele muda com muita frequência, os ataques também mudam com muita frequência. Há pouco tempo atrás, nós observávamos aqui ataques de tentativa de roubo de dados. Hoje, a gente observa muito mais ataques com uma frequência maior na área de ransomware, de bloqueio das operações de algumas empresas. Não estou falando aqui só de instituição bancária, mas do setor, até do setor produtivo, de uma maneira geral. A gente observa todos os dias aqui, vem para os jornais, empresas que foram atacadas e que ficaram dias sem operar. Né? E a dificuldade de você conseguir recrutar profissionais e pessoas capacitadas está lá no teu centro de monitoramento. Você tem que ter um centro de monitoramento operando 24 horas por dia, 7 dias por semana e observando o que está acontecendo nos seus sistemas, na sua infraestrutura. Então, capacitação, vale aqui um incentivo aqui também para as academias, para as universidades, cursos, enfim, das pessoas se capacitarem. E aqui, obviamente, que eu falei segurança cibernética, mas não é só segurança cibernética. Estamos falando aqui de APIs, linguagem, né, Python, linguagens de tecnologia, conexões de API, linguagem de segurança, criptografia, uso de biometria. Então, aqui, pessoal, eu acho que é uma grande parceria, e isso a gente tem falado, falo há muitos anos já, que volta e meia eu vejo alguns artigos falando dos bancos de um lado e as fintechs do outro, como se fossem duas coisas separadas.
não é isso, né? Não é esse o espírito da coisa. O que a gente tem visto muito é que essas duas áreas trabalhando juntas, compartilhadas e com enorme apetite dos bancos para a contratação desses serviços, melhoria desses serviços, e obviamente que as fintechs, as empresas de tecnologia, têm muito a oferecer, elas têm mais, sem dúvida nenhuma, elas têm mais agilidade, têm mais capacidade, têm ótimos profissionais, maravilha. Mas os bancos também têm capital, né? Tem canais de distribuição, tem produtos já prontos, tem uma aplicabilidade daquela solução de uma maneira muito mais rápida e tem a capacidade de investir nessas empresas de uma forma muito mais assertiva. Então, essa união aqui, de um lado, as empresas de tecnologia, as fintechs oferecendo serviço e dos bancos, né, contratando esses serviços para que juntos possam oferecer alguma coisa melhor para o cliente. Esse é um jogo de ganha-ganha e que já tem acontecido. Todos os dias vocês veem no jornal os bancos investindo, comprando participação em fintech, participando de IPOs, comprando empresas. Essa é uma sinergia muito legal e tem rendido bons frutos. Bom, falei isso do lado de tecnologia. O que vai mais acontecer para frente, né? Eu acho que toda essa tecnologia do setor bancário vai estar à disposição do comércio em geral, né? O comércio vem hoje cada vez mais, a gente viu isso com a pandemia. Quantos de nós não mudamos os nossos comportamentos durante a pandemia, né? Eu posso citar, até meu caso pessoal, diversos comportamentos, várias coisas que eu não fazia através da internet, talvez há 2 anos atrás, e hoje já faz parte da minha rotina. Desde compra de produtos, pedir comida era uma coisa que eu não fazia, né? Compra de, enfim, uma infinidade de coisas que eu passei a fazer na internet justamente durante a pandemia. E esses são comportamentos que eu talvez não mude, e provavelmente boa parte das pessoas também não mude, e isso veio para ficar também, né? Então, eu acho aqui também uma outra grande oportunidade a melhor exploração, o uso dessas ferramentas e a integração dessas ferramentas com o setor bancário para a venda, que a gente chama aqui de m-commerce ou de comércio eletrônico, principalmente através da rede de celulares, né? A gente vê cada dia, a gente vem observando esse comportamento, não é diferente no setor bancário. Tá? Aqui a gente observa um comportamento forte das pessoas que faziam transações bancárias na internet, no seu computador de mesa. Elas migraram ao longo dos últimos anos e muito mais fortemente durante a pandemia para deixar de fazer isso nos seus computadores para fazer transações bancárias nos seus celulares, por incrível que pareça. Apesar da tela ser menor e talvez para as pessoas de mais idade como eu, talvez seja menos confortável, mas o público jovem vem cada vez mais e mais transacionando e fazendo transações no seu celular, né? E isso não vai ser diferente no e-commerce. A utilização, então, e para que torne uma navegabilidade mais confortável para o usuário, de alguma forma, temos que aproveitar todas essas oportunidades para que o cliente possa aproveitar aqui a tela do celular e possa chegar até ele ofertas ou oportunidades, e eu estou falando do comércio em geral, né, mais voltadas às suas necessidades ou à sua realidade. Então, de novo, entra aqui uma questão forte aqui de dados, né, você entender melhor o comportamento do cliente, a questão dos dados, como é que a gente utiliza essas informações, dados, e toda a questão de proteção de dados também é um ponto importante, mas como é que legal, eu consegui identificar o cliente, consegui identificar a necessidade do cliente e eu consegui mostrar para ele um produto que ele realmente precisa, né? Ótimo, chegou nele a informação, mas e aí? O que acontece a partir daí? Ele precisa fazer aquela transação em 3 cliques, né? 3 ou 5 cliques, ele precisa fazer aquela transação muito rápido, né? Ele não pode desistir daquela compra. Então, para o comércio, fica aqui uma expectativa do nosso lado de que o comércio cada vez mais vai utilizar algumas dessas ferramentas que eu falei há pouco, seja Pix, seja Open Banking, seja moeda digital, seja o que for, mas como é que utiliza essas ferramentas em seu favor, em favor do comércio em geral,
né? O cliente precisa liquidar aquela operação, ele precisa fazer um pagamento muito rápido, muito ágil, né? E ele precisa, e é óbvio que ele está comprando na internet, está comprando para um e-commerce, ele está comprando ali no varejo, como usar aqueles modelos preditivos para ele comprar muito rápido, e feita a compra, ele quer receber muito rápido. Isso faz parte da natureza humana, faz parte da expectativa do cliente. Não importa se ele demorou 3 dias para escolher qual a melhor cor do tênis, qual a melhor cor do sapato que ele quer. Uma vez escolhida, feita a transação, ele quer receber aquilo ali em 6 horas, né? Ou em 24 horas no máximo. No Brasil, a gente ainda tem problemas de logística, os investimentos estão sendo feitos, mas o fato é que aquela liquidação tem que acontecer muito rápido. Do ponto de vista financeiro, eu acredito aqui que em algum momento, e aqui fica a dica, do comércio começar a tomar vantagem desses investimentos, dessas ferramentas que estarão à disposição de todos, estarão à disposição do comércio, das pessoas jurídicas, das empresas, para poder liquidar essas operações muito rápidas, né? E isso aqui de uma maneira muito simples para o cliente. Com 3 cliques, ele clica aquilo ali e ele vai receber a mercadoria dele em casa de uma maneira muito rápida. Então, eu acho que 2022 também fica aqui a dica para o comércio varejista em geral, para utilizar essas ferramentas, estará à disposição, o setor bancário vai ter enorme prazer de assessorá-los, tem várias empresas que já estão fazendo esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho, algumas mais preliminares, outras um pouco mais avançadas, mas aqui vale a dica de utilização, desde robotização para a oferta, como é que eu utilizo o robô para oferecer o melhor produto para o melhor cliente no momento certo, e como é que eu liquido isso no sistema financeiro, como é que ele paga, né? Lembra que o cliente mudou o comportamento. A transação que ele fazia na internet, agora ele faz no celular, né? E no celular ele tem mais, eu diria, um pouco menos conveniente você ficar navegando em tantas telas, preenchendo dados, preenchendo campos. Ele tem que ser automatizado, tem que ser uma forma muito simples, muito rápida, para que o cliente não desista da venda, né? Eu acho que é isso. Eu vou chegando aqui ao final da nossa palestra, me arrisquei aqui, poucas oportunidades, poucas vezes eu me arrisco a falar um pouquinho do futuro, mas eu assumi um pouco o risco aqui, falando um pouquinho de futuro 2022, sem me alongar tanto para 2030 ou 2050, não estou correndo esse risco, 2022 já está aí, a gente já começa a ver algumas oportunidades. Quero mais uma vez agradecer aqui a organização do evento, SPTW, São Paulo Tech Week. Eu acho que é um sucesso enorme, enorme prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco a nossa perspectiva, e gostaria aqui, nos próximos anos, nas próximas oportunidades, voltar aqui com vocês e dizer o que a gente acertou, o que a gente errou, né, nessas previsões, e, obviamente, tudo que nós erramos, o setor bancário está completamente aberto aqui para corrigir, faz parte do jogo. Inovação é isso, inovação é acertar, errar, né? Muitas vezes é mais errar do que acertar, mas quando se acerta, acerta de vez, como foi a questão do Pix lá, atingindo 1 bilhão e 200 milhões de transações por mês, e esse número só tende a crescer. Mais uma vez, obrigado. Febraban está à disposição de vocês. Quem quiser, me procure, seja nos canais digitais, onde vocês quiserem. Enfim, estamos lá à disposição, e queria mais uma vez agradecer a todos vocês aí pela oportunidade. Muito obrigado.